Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Paulo aos Filipenses, 4º capítulo. E nós vamos do 10º versículo ao 20º. Filipenses 4, do 10 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus, meus irmãos. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava apenas uma oportunidade. Não estou dizendo isso porque esteja precisando de algo, pois eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que eu me encontro. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter muito. Eu tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar na minha aflição. Vocês sabem, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu partir da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vocês. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, vocês supriram as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo e até em excesso, tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fechem seus olhos. Senhor Jesus, que nesse texto o Senhor possa falar nos nossos corações e transformar cada vez mais as nossas vidas. Num tema que é tão importante sobre contentamento, sobre aprender a enxergar e viver Cristo independente das circunstâncias e nos apegarmos somente no Senhor, nós cremos que só é possível viver isso através da transformação que o Seu Espírito Santo dá. Sabemos que o Evangelho não se trata de pessoas boas ou de pessoas fortes ou boas o suficiente, mas que se trata de pecadores que reconhecem a dependência total do Espírito Santo. Então que nessa manhã, enquanto a Sua palavra é pregada, a Sua presença venha se manifestar nos corações, mudando mentes, abrindo entendimento e iluminando os nossos corações, para a gente não só entender, mas para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a Sua vontade seja feita aqui, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Cumprimento todos mais uma vez com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, tenham tido uma ótima noite de descanso. Espero que vocês todos estejam animados. Hoje à noite nós temos vigília, começa às 18, mas como aqui todo mundo é crente, a gente vai chegar meia hora antes, para não atrasar, não é? Então, se a vigília é 18, crente chega 17h30, amém? Estamos firmes, estamos animados, vai ser um momento bom, vai ter parte, vai ter oração, vai ter música, a gente tem preparado tudo com todo carinho, para que a gente possa juntos glorificar a Deus e sentir a presença dEle. A mensagem de hoje tem como título Contentamento no Mundo Insatisfeito. E a gente já está chegando agora para o final dessa série de Filipenses. Esse é o penúltimo episódio onde a gente vai ver como a gente pode ser contente, satisfeito, feliz num mundo tão insatisfeito. E essa série aos Filipenses a gente caminhou durante esses meses sobre como a gente vive o Evangelho num mundo desafiador. Num mundo onde os valores são tão diferentes e tão hostis à palavra de Deus e ao cristianismo, como que a gente consegue continuar vivendo? Como que a gente consegue ser crente sem ter que abrir mão dos nossos valores, sem ter que abrir mão dos nossos princípios? E respondendo a essas perguntas, a gente veio caminhando nessa série aos Filipenses para a gente responder que é possível sim viver o Evangelho de maneira inegociável, mesmo num mundo desafiador.
E o desafio que o mundo nos traz nessa manhã é a insatisfação. A gente vive numa era marcada por insatisfação. A nossa cultura, ela é marcada por um consumo incessante. A gente é consumista. A gente gosta de comprar, a gente gosta de ter, a gente gosta de gastar. E esse consumo incessante, essa ansiedade por desempenho, altera o jeito que a gente absorve as informações. A gente vive pressionado a termos resultados, a termos desempenho, a processarmos as coisas. E isso gera em nós uma constante insatisfação. Isso gera na gente uma frustração permanente. Isso gera em nós uma cultura de que nada nunca está bom. E essa cultura não está só no mundo, mas está sim nas igrejas. E um exemplo que eu tenho é, você já conheceu alguma igreja pronta? Eu nunca vi. Toda igreja que eu vou tem alguma coisa para fazer. Tem alguma parede para pintar, tem alguma construção para fazer, tem alguma coisa para melhorar, tem um equipamento para ser mais novo. Nunca existe igreja pronta. Nunca existe empresa perfeita. Nunca existe nada bom. Sempre tem que melhorar, sempre tem que ser feito, e a gente vive nessa frustração constante, nessa insatisfação permanente. A gente precisa de mais status, a gente precisa de mais conforto, a gente precisa de mais visibilidade, e essa constante melhora, embora tenha aspectos positivos, tem aspectos negativos. Essa cultura de insatisfação, ela molda o jeito que a gente olha uns para os outros e o jeito que a gente se relaciona com Deus. Vivemos pedindo, vivemos necessitados, vivemos precisando. Nunca estamos contentes, nunca estamos satisfeitos. Vivemos precisando de motivação, vivemos precisando de conforto, de uma palavra de motivação. Nunca estamos bem. E diante desse mundo que vive como se contentamento fosse uma utopia, fosse uma coisa impossível de alcançar, o Evangelho mostra que o contentamento é real na vida daqueles que seguem a Cristo. Embora a lógica do nosso tempo gire em torno dessa expressão que a gente vê em inglês chamada next level, próximo nível, desempenho, sempre para frente, sempre para o próximo degrau, onde na rede social a gente vive se comparando, onde a gente sempre vive vendo os stories dos outros que estão em Paris, estão fazendo viagem, e aí eu olho para mim e estou aqui em São Paulo. Está todo mundo viajando, está todo mundo na praia, está todo mundo feliz, curtindo, gastando, postando foto, Torre de Pisa, Coliseu, Museu isso, Museu do Louvre, e eu estou lá na Vila Medeiros, em casa, lá no arroz com feijão, e glória a Deus por isso. Só que essas percepções e esse conteúdo que a gente é jogado nos torna suscetíveis ao mundo, a ponto que o arroz e feijão que eu como todos os dias, ou o arroz com ovo, não começa a me deixar satisfeito. Podia ser melhor. A minha vida podia ser como a dele. O que ele tem que eu não tenho? Por que o casamento dele é tão feliz? Por que a vida profissional dele é tão perfeita? Por que ele viaja tanto? Esse mercado, essa pós-modernidade tem consumido quem nós somos. E o Evangelho, a carta aos Filipenses, o texto que a gente leu, é um convite a gente parar e reorganizar quais são os nossos valores, quais são as nossas vidas. E a grande pergunta que nos cerca nesse sermão é: nós estamos contentes por causa das circunstâncias ou estamos contentes apesar delas? O que molda os nossos sorrisos? As situações que a gente está inserido ou Deus a quem servimos? Não é novo isso do que Bauman fala? Ele é um escritor, filósofo, sociólogo, que fala que a nossa modernidade é líquida. O que isso significa? Que a pós-modernidade é líquida. O que isso significa? Que antigamente os valores eram absolutos. A pessoa ia para a igreja, chegava no horário, não só porque ela amava Deus, mas porque ela era regida numa sociedade de regras, de moralismo, de absolutos. A igreja tinha influência, a sociedade
era organizada de um meio diferente, através de leis, de rigidez. Quando tem essa diferença de modernidade para pós-modernidade, agora pós-pandemia, é totalmente diferente. Não são mais as regras e as leis que moldam um comportamento, mas são o propósito. As pessoas não fazem e deixam de fazer algo porque alguém está mandando. Elas fazem e deixam de fazer algo se elas se sentem bem com isso. Se elas enxergam um propósito do porquê ela está fazendo isso. Tanto que hoje em dia a gente tem muito mais questionamento. Antigamente o pastor falava, não é para assistir televisão, e o crente não vou assistir. Hoje em dia a gente pergunta o porquê das coisas, e isso é muito bom. Mas isso também tem outros aspectos negativos. Toda essa pós-modernidade líquida, sem absoluto, que relativiza tudo, onde oferece tudo, mas ao mesmo tempo nunca temos nada. A sociedade onde sempre tem que comprar as coisas, a sociedade da Shopee, do Mercado Livre, onde tudo está na palma da nossa mão, do iFood, de tudo, onde tem tudo, nunca se mostrou tão vazia, tão descontente, tão insatisfeita. A indústria do marketing, as propagandas que aparecem no nosso celular, alimentam sempre essa sensação de vazio que nós temos. Você precisa daquilo, você ainda não tem isso, e tudo começa a ficar líquido. Os nossos relacionamentos, o que é amor, os nossos valores e o nosso contentamento. E quando a gente é marcado por essa escassez subjetiva, onde nunca temos nada tendo tudo, onde para a gente ter, para a gente ser, a gente tem que ter, o Evangelho é totalmente contracultural. O Evangelho vem falar que discípulos de Jesus são, mesmo quando não têm. O Evangelho que Paulo vive fala que ele pode tudo naquele que o fortalece. Não porque ele tem tudo, mas porque ele sabe que ele é contente, independente das circunstâncias que ele cerca. O Evangelho, num mundo desafiador, é uma boa nova que redefine, reorganiza o que a gente entende como suficiente. Transforma o jeito que a gente vive a vida, transforma o jeito que a gente se relaciona, transforma o jeito que a gente reage às circunstâncias adversas dos nossos contextos. Porque Cristo, estando em nós, muda totalmente quem nós somos, como agimos e o que fazemos. Por isso, nessa manhã, a gente vai caminhar para ver rápidos 3 pontos sobre esse texto de Filipenses 4, do 10 até o versículo 20. E, em primeiro lugar, a gente consegue ver que o contentamento é aprendido com Cristo. Olha o que diz o texto, versículo 10 até o versículo 13. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas só não fizeram porque vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, porque eu já aprendi a estar satisfeito com tudo e em todas as circunstâncias. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter muito. Eu tenho experiência e vivência diante de toda circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Em primeiro lugar, essa palavra que Paulo usa, que é contentamento, que está aqui no versículo 11, que fala que ele já aprendeu a estar satisfeito ou contente, dependendo da tradução, é uma palavra muito rara no Novo Testamento. Tem pouquíssimos usos. E a ideia aqui desse texto simboliza autossuficiência. Mostra que, independente das circunstâncias, Paulo está se sentindo suficiente. Comendo muito ou comendo pouco, Paulo está satisfeito. A ideia é que não é um aprendizado momentâneo, mas é uma experiência de vida consolidada, é um estado eterno de espírito, dizendo assim, de Paulo estar contente. Paulo, em Filipenses, ele apresenta um estilo de vida totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Um estilo de vida onde a pessoa consegue se manter contente mesmo nas situações difíceis. Essa linguagem de contentamento não é porque Paulo é forte. Paulo, ele não desenvolve o raciocínio dele falando, eu estou contente, eu estou satisfeito porque eu sou bom. Eu estou contente, eu estou satisfeito porque eu acabei de jantar muito bem, até repetir.
Eu estou contente, eu estou alegre, eu estou satisfeito, porque está tudo certo no trabalho, ninguém me fechou no trânsito, peguei todos os faróis verdes, por isso eu estou contente. Eu estou contente porque eu sou inteligente. Eu estou contente porque eu sou formado, porque eu estou num emprego bom. Mas a linguagem, a linha de raciocínio que Paulo está trabalhando, não é que ele está contente por si próprio, mas é porque ele está contente por causa daquele que o fortalece. Paulo não pode todas as coisas porque ele tem capacidade, mas ele pode todas as coisas porque ele está unido com Deus. Paulo ele nos ensina em primeiro lugar que o contentamento vem da união nossa com Deus. Nós não somos definidos pelas circunstâncias externas, mas somos definidos pelo relacionamento que nós temos com Deus. Ou seja, quanto mais perto você está de Deus, mais contente você vai estar. Quanto mais distante você está de Deus, mais suscetível a desapontamento, frustração, alto e baixo, inconstância você estará. Porque não é a nossa capacidade que define, mas é o nosso relacionamento que nós temos com Deus. Por isso, em primeiro lugar, a fonte do contentamento que Paulo está falando vem do Senhor que fortalece. E a primeira reflexão prática que eu posso tirar disso, que a gente pode ver através da Escritura é: não coloque forças em si próprio. Não busque felicidade através do que só você pode fazer, porque você vai se frustrar. Então, em primeiro lugar, eu não busco contentamento através do que eu, Gustavo, faço. Se eu toco bem, eu estou feliz. Se eu erro uma nota, eu estou triste. Se for assim, eu vou ficar sempre triste. Se a gente se suscetível ao erro, a gente erra. Então, a fonte do meu contentamento não pode ser eu mesmo, porque eu sou falho. Mas, em segundo lugar, a fonte do meu contentamento não pode ser o próximo, não pode ser o outro, porque o outro também é falho. Às vezes a gente coloca o nosso contentamento, a nossa felicidade, a nossa satisfação no relacionamento, no marido, na mulher, no namorado, na namorada, no pai, na mãe. E é importante a gente entender que eles também são falhos. Às vezes as pessoas vão nos machucar, vão nos trair, vão errar conosco. E se a nossa base de fortalecimento, de maturidade, de entendimento, de alegria estiver nos outros, também não vamos ser felizes. Ou seja, se a base da nossa alegria, do nosso contentamento não deve ser em mim mesmo, e nem nos outros, a base do meu contentamento deve ser no Senhor. É exatamente isso que Abacuque fala no final do seu livro, no capítulo 3, que ele se alegrará no Senhor ainda que a figueira não floresça. Ele se alegra não nele mesmo, não na situação que ele está vivendo, e não porque a figueira floresceu ou não, mas ele se alegra no Senhor. Quando o Senhor é o centro de nós, nós estamos contentes, independente das circunstâncias. Então, em primeiro lugar, coloque Cristo como centro da sua vida e você será contente. Num mundo onde fala que a alegria é o prazer, num mundo onde fala que a alegria é a liberdade de fazer o que você quer, o Evangelho fala que a verdadeira alegria está na presença do Senhor, que nos fortalece em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, Paulo ele vai falar a primeira consequência de alguém que é contente, de alguém que é alegre, de alguém que é autossuficiente, de alguém que está bem. Olha o que diz, versículo 13, versículo 14 até o versículo 18. Todavia, vocês fizeram bem em participar da minha aflição. Vocês sabem, filipenses, que no começo, quando eu estava pregando o Evangelho, quando eu saí da Macedônia, nenhuma igreja falou comigo quanto a dar e receber, mas só vocês. Porque quando eu ainda estava em Tessalônica, vocês supriram as minhas necessidades. Não só uma vez, mas duas. Não porque eu estou procurando oferta e doação, mas eu procuro um fruto que manifeste todo esse contentamento de vocês, o vosso crédito. E agora eu tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que eu recebi de Epafrodito o que vocês enviaram. E isso cheirou como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e agradável ao nosso Deus.
Ou seja, a primeira consequência de um homem, de uma mulher que é contente, é a generosidade cristã. Um amigo meu, ele falava, quer conhecer se o caboclo é crente? Mexe no bolso dele. Mexe no dinheiro. Ah, quando fala de dinheiro as pessoas se revelam, isso é verdade. Como diz algumas frases, o dinheiro move o mundo. É com o dinheiro que compra, é com o dinheiro que vende, é com o dinheiro que come, é com o dinheiro que faz tudo. O próprio Jesus falou, quer revelar o coração de uma pessoa, veja onde está o tesouro dela. Se nas riquezas ou se no reino dos céus. Por isso que a primeira consequência de alguém que é afetado por Jesus Cristo, por isso que a primeira consequência de um irmão, de uma irmã que é contente é a generosidade cristã. A primeira atitude que essa igreja aos Filipenses faz é suprir Paulo em todas as necessidades. Paulo fala que quando ele estava precisando em Tessalônica e quando ele saiu da região da Macedônia, que hoje é lá para a Grécia, nenhuma igreja ajudou ele, a não ser a igreja dos Filipenses. Pessoas que são impactadas pelo Evangelho são pessoas que não têm um escorpião no bolso, mas que são pessoas generosas porque elas entendem que elas estão em missão. Pessoas que estão contentes, felizes, que entendem que Cristo é o centro de tudo, de quem elas são, de quem elas têm, de quem elas serão, são pessoas que não são apegadas aos bens materiais, ao dinheiro, ao ouro ou à prata, mas são apegados à missão de Deus, e quando percebem que elas podem apoiar a missão, elas contribuem. A ideia aqui do texto, quando fala que os filipenses se associaram a Paulo, é uma ideia de uma parceria íntima. É uma ideia daquela de que eu estou contigo e não largo mão. Estou com você até o fim, Paulo. Se está precisando disso, eu dou. Se está precisando daquilo, eu estou. É uma igreja que se preocupava com o pastor. Se o pastor está bem, se o pastor está feliz, se está tudo certo, se pode ajudar, se não está ajudando. Pessoas contentes, pessoas que foram impactadas pelo contentamento do Senhor, são pessoas generosas. São pessoas que se mostram afetivas àqueles que são liderados por ela. A insatisfação do mundo gera egoísmo. Pessoas insatisfeitas, pessoas desmotivadas, nunca vão ser pessoas que contribuem, que são generosas. Porque nunca está bom. Sempre dá para melhorar. Nunca está sobrando nada. Sempre está insatisfeito. E num mundo onde a gente aprende a reter, o Evangelho ensina a doar. No mundo onde a gente é constantemente tentado a olhar nas vitrines das lojas e ter aquela calça, aquele casaco, aquela camisa, aquela bolsa, a ter aquele tênis, a ponto que a gente tem 1, 2, 3, 10, 20, 30 sapatos, 20 calças, 20 camisas. O Evangelho fala, se você tem 2, dê 1 para o seu irmão. O Evangelho fala, você não precisa de tudo isso. Você não precisa de todos esses sapatos, de todas essas camisas, de toda essa qualidade, não. João Batista vivia com mel silvestre e pano de saco, e ele era muito crente. E Jesus falou que não houve profeta maior que João. Pessoas contentes não se apegam ao consumismo humano e o materialismo que o Instagram prega. Enquanto o mundo retém, o Evangelho fala, doe, entregue, compartilhe, seja generoso. A igreja é chamada a viver com as mãos abertas, porque conheceu aquele que supre todas as coisas. A igreja é chamada a entrar no mundo insatisfeito, doente, egoísta, necessitado e a abençoar eles. Nós, enquanto crentes, somos chamados a abençoar esse mundo. Às vezes a gente vê uma pessoa no farol pedindo dinheiro, e a gente fala, não vou dar dinheiro para ele não. Ele vai gastar com bebida, vai gastar com droga. Talvez seja verdade, talvez vai gastar mesmo. Mas nós somos chamados a dar o dinheiro, ou nós somos chamados simplesmente a julgar o cara? Eu acredito que independente do que ele vai fazer com o dinheiro, o nosso papel é ser generoso e ajudar ele. É óbvio que se a gente sabe que ele vai usar o dinheiro por uma dependência química, a gente não vai favorecer isso.
Mas acontece que a gente não dá o dinheiro e nem a comida. A gente não dá o dinheiro nem o cobertor. A gente não faz nenhum dos dois. E cada vez mais a gente se acostuma com isso, a gente anda na Praça da Sé, é normal. E cada vez essa normalidade da pobreza, da dificuldade, da necessidade humana, da falta de política e economia que nossa nação enfrenta, faz a gente se acostumar com isso. A ponto que o nosso coração não é mais incomodado quando a gente vê alguém pedindo, quando a gente vê alguém precisando. Mas a igreja é um organismo que abençoa o mundo. Cristãos são pessoas que abençoam as pessoas que fazem parte da vida dele. Cristãos são pessoas que se tocam pelo necessitado. Cristãos são pessoas que quando vem alguém sem emprego, dá emprego. Quando vem alguém com fome, dá comida. Quando vem alguém com frio, dá cobertor. Porque cristãos são pessoas que dão, não que retêm. Cristãos são pessoas que acolhem e não que separam. Cristãos, pessoas contentes, discípulos de Jesus, são generosos. E em terceiro e último lugar, a suficiência de Deus supre a nossa tribulação e transborda em glória. Os últimos versículos 19 e 20 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Um coração generoso é suprido por Deus. Quando você é contente, em primeiro lugar, quando você é generoso, em segundo lugar, em terceiro e último lugar, você pode descansar, porque você vai saber que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do seu emprego, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua roupa. Jesus fala no Sermão do Monte: as flores se vestem como Salomão, em toda a sua riqueza e glória, nunca se vestiram, e elas nem precisam pedir isso. Será que o vosso Pai nos céus não sabe o que vocês precisam? E aí ele fala: busquem primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, necessidade básica, vestimenta, comida, vos serão acrescentadas. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Quando a gente é contente, quando a gente é generoso, a gente tem fé e alegria, porque a gente tem convicção e certeza de que Deus estará suprindo tudo aquilo que precisamos. E aí ele encerra glorificando a Deus. Aliás, não tinha como ser diferente, de um Deus que molda o nosso caráter, de um Deus que nos faz ser generoso, de um Deus que está conosco em todas as situações. Não tem como terminar essa perícope, esse parágrafo, sem glorificar a Deus. E Paulo conclui dizendo: ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. A suficiência de Deus em nossa vida nos move em adoração. Quando a gente começa a perceber que Deus é capaz de transformar quem nós somos, a ponto da gente ser contente, independente da situação, isso nos move em adoração, isso nos move em louvor. A gente começa a ser pessoas leves, alegres, que cantam e louvam a Deus em todas as situações. E isso não vem de um ensinamento hipócrita, mas Paulo viveu isso. Em Atos narra, Paulo foi preso. E a prisão que ele estava não era uma prisão simples, eles eram amarrados a troncos e eles eram presos nos tornozelos e nos pulsos. E você deve estar me perguntando, se eles estavam presos nos tornozelos e nos pulsos, como eles iam ao banheiro? Pois é, não iam. Como eles comiam? Às vezes comiam, às vezes não. Não tinha encanamento, saneamento básico. Com certeza tinha rato, todos esses problemas. Não tinha lâmpada também. E eles não tinham esse luxo de dar luz aos presos, geralmente, tá? E Paulo, nessa prisão, sem luz, sem ir ao banheiro, ratos, com fome, com frio, depois de ter tomado uma surra, ele olha para o amigo dele e começa a cantar ao Senhor em louvor. Cara, que loucura que é essa? O que aconteceu com esse homem? Como ele consegue? Ele preso, sofrendo, torturado, no mau cheiro, no frio, no escuro, começa a cantar e agradecer e louvar a Deus.
Por quê? Porque Paulo foi impactado por esse Jesus, porque Paulo entende que quando ele tem Jesus no coração, ele é contente, e todo esse contentamento direciona em louvor, a ponto que independente da circunstância difícil que ele está vivendo, ele consegue cantar, ele consegue adorar, ele consegue louvar, porque não é a circunstância que molda a nossa adoração, mas é o Deus que a gente serve, e se Deus é imutável, é real, é poderoso, é bom, é perfeito, o nosso louvor continua sendo o mesmo, independente do que estamos enfrentando. Por isso eu quero concluir com algumas reflexões práticas. Em primeiro lugar, cultive a gratidão. Se possível, se você é dessas pessoas, anote no seu caderno, na sua agenda, no seu livro, no seu rascunho do WhatsApp, as coisas que Deus tem te dado, ter acordado mais um dia. Gente, sabia que é raro no Brasil pessoas que têm condições de tomar café da manhã? Não é todo mundo que toma café da manhã. Não é todo mundo que tem lanche da tarde. Isso é um luxo absurdo. Lanche da tarde não existe. Geralmente é almoço e janta. E o mesmo da janta é o mesmo do almoço. Nós sempre temos motivos para agradecer. E mesmo que você esteja só no almoço e na janta, tem gente que não janta. E mesmo se você não janta, tem gente que não está viva, porque não são as circunstâncias que moldam o nosso caráter, mas é o Deus que a gente serve. Por isso a gente vê na história da igreja, pessoas se reunindo em catacumbas, igrejas nos cemitérios, pessoas devoradas por leões, cantando, louvando e sendo fiéis, porque Cristo impactou a vida delas. O contentamento não é uma situação, o contentamento é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é o segredo revelado, Ele é a suficiência presente, Ele é o Deus provedor, Ele é o bem-aventurado, Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele é o fim glorioso de todas as coisas. Se você estiver em Cristo, se Cristo estiver em você, você será contente. Não busque contentamento no próprio moralismo, nas próprias atitudes, busque contentamento através da dependência de Jesus. Confie na providência de Deus, pratique a generosidade e centralize sua vida em Cristo, porque uma vida de um discípulo de Jesus, que é generoso, que é contente, é alguém que louva a Deus e é alegre em todas as circunstâncias. Em tempos de crise, o cristão não é alguém desesperado, mas ele é um embaixador da esperança. Em tempos de compartilhamento de informações, seja contra o governo, seja contra a economia, seja para espalhar fake news, seja para manipular a informação, trazer desesperança para as pessoas, cristãos são ao contrário. Cristãos são aqueles que mesmo em meio a toda a sujeira, seja ela política ou não, são os que espalham uma esperança. Não são os que provocam medo, rebuliço, manifestação, temor, chateação, raiva, mas são as pessoas que manifestam amor e esperança, é aquelas que falam, o mundo está perdido sim, mas existe um Salvador, o mundo está insatisfeito, a política está conturbada, mas existe um Deus chamado Jesus, que morreu na cruz para salvar você e eu, para nos fazer contentes, independente das circunstâncias. Cristo é o contentamento verdadeiro em um mundo satisfeito, e Ele é suficiente. Você não precisa mais de nada, eu não preciso mais de nada, a cruz de Cristo nos basta, a salvação que Ele nos deu nos basta, a esperança que Ele nos dá nos basta. Você não precisa do carro do ano, você não precisa do seu partido no governo, você não precisa mais de nada. Se você tem Cristo, você tem tudo, porque a partir do momento que nós entendemos que nós éramos os piores pecadores, que nós merecíamos a morte, que nós éramos estes insatisfeitos, ingratos, distantes de Deus, e Ele nos aproximou por graça e misericórdia, nosso coração é contente, porque como dizem Efésios, vocês estavam perdidos nos vossos delitos e pecados, mas por amor, Ele se entregou por vocês, e pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Que essa graça que nos salvou, que esse Jesus que continua convidando homens e mulheres cheios de problemas, insatisfeitos, doentes, esteja na nossa vida, e Ele continua convidando.
Ele continua de braços abertos, a cruz de Cristo continua viva, o Evangelho continua poderoso para transformar almas, para transformar vidas e pessoas. Entregue-se a Jesus e você será transformado. Dependa de Cristo e a sua vida jamais será a mesma. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós oramos para que esse contentamento possa de fato entrar nas nossas vidas, adentrar nas nossas entranhas, mudar as nossas percepções. Ajude-nos a sermos estes que louvam, que agradecem, que se exultam no Deus da salvação, independente da figueira florescer ou não, independente do que está acontecendo. Forma-nos como pessoas que amam a Deus e são contentes, porque tem como Deus o centro da vida. Que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos usando e nos inspirando para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, Jesus. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Em outros tempos eu cantaria assim, chamaria vocês e vocês cantariam comigo. E hoje, se eu cantar, só a Márcia e a Gislene vão cantar comigo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. A Vilma cantou também. Gente, o que nós ouvimos hoje é
tão forte que atende à recomendação do Espírito Santo através do apóstolo São Paulo. Porque a insatisfação, a ausência de saciedade não alcança só o corpo. Paulo diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Nós precisamos de satisfação na nossa vida espiritual, na nossa vida social, na nossa vida corporal, biológica. A saciedade, que não é uma realidade na vida das pessoas, vive. Ainda bem que eu não estou falando aqui, vendo ninguém aqui com excesso de massa corporal. Mas o grande problema das pessoas que comem compulsivamente é uma ausência de satisfação, a ausência de saciedade. E isso precisa de cura, gente. E a palavra de Deus, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas precisam entender muito bem aquilo que o Espírito Santo, através de Paulo, colocou para os filipenses e, de repente, aquela carta se torna uma epístola universal. Hoje, Deus falou com profundidade a muitas pessoas. Eu aprendi algo lindo na África, lá na Nigéria. Uma das pessoas mais alegres, que melhor dançava lá no nosso povo, lá em Umuahia, e aqueles dentes brancos sempre expostos, sorriso e mais sorriso, até o canto da orelha. Eu cheguei, chamei o tradutor e fiz a pergunta: por que você é tão feliz? Você tem muito naira no bolso? Ele pegou os bolsos da calça assim e jogou para fora, não tinha nenhum naira, que é a moeda. E por que você é feliz? E ele falou em inglês: Jesus is my Senhor. Cristo me satisfaz. E você que tem dificuldade, muitas vezes, para entender o que essa declaração, tudo posso naquele que me fortalece, lamentavelmente você vai pegar um evangelho que pega isso tudo e só joga para você poder comprar uma BMW, mansões. E ali, quando Paulo diz tudo posso, ele está falando de apanhar, ele está falando de sofrer e sentir satisfação. Por que você é feliz? Jesus é a nossa satisfação. E diante de uma mensagem como essa, nós temos que oferecer uma oportunidade para você que está em casa, para que Cristo possa ministrar essa cura na sua vida, fechar essa brecha. Toda pessoa que insatisfeita é o alvo desse marketing doloso que existe. Você vai num supermercado, você vai num shopping, você é alvo. Nós orientamos as pessoas: coma bem antes de ir ao shopping, coma bem antes de ir ao supermercado. Por quê? Porque senão você está vulnerável. Sabe, já falei inúmeras vezes aqui, porque inúmeras vezes não tem número, mas muitas vezes. O que eles trabalham? Chama-se processo AIDA, atenção. A atenção vai levar ao interesse, o interesse vai levar ao desejo, e o desejo vai levar à aquisição.
É isso que eles fazem. E aí nós estamos aí aumentando o número de necessidades que não existem, não são valores. As pessoas entendem muito mais de preço do que de valor. O Evangelho nos leva a entendermos o que é valor. Não tem dinheiro no mundo que pague uma refeição em família. Isso dá satisfação. Ou você prefere ir lá no Burger King, ou num outro tipo de restaurante. Nós vamos orar agora para que Deus coloque essa saciedade na sua vida. Jesus Cristo é tudo o quanto nós precisamos. Coloca a mão no seu coração aí agora. Lógico que não vai estar aqui nessa bomba sanguínea, de bombeamento sanguíneo. Não, mas na sua vida, na sua capacidade de preenchimento, nos valores que Deus, na pessoa de Cristo, satisfaça, preencha tudo o que está sendo considerado insatisfatório. Cristo, Tu és tudo para nós. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O Senhor é tudo quanto nós necessitamos. Mas, Senhor, existem pessoas que não conseguem vivenciar isso, não conseguem transformar isso numa alegria contagiante. Nós vivemos um cristianismo de insatisfação. Lamentavelmente, muitas portas estão abertas, trabalhando em cima dessa insatisfação e mantendo essa insatisfação com teologia da prosperidade, com confissão positiva. Mas, Senhor, nós aqui, nesta manhã e início de tarde do Teu santo dia, nós estamos proclamando, nós estamos anunciando que Jesus Cristo é tudo quanto nós precisamos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então o Senhor preenche a nossa vida e nós andamos alegres. Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia nós nos alegramos no Senhor. Ah, meu Deus, cura agora, Senhor. Cura essa insatisfação espiritual, essa insatisfação psicológica, essa insatisfação biológica. Cura, Senhor, agora. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, repreende todo engano do inimigo, toda a sutileza do inimigo seja repreendida. Senhor, nós não desconhecemos, como disse Paulo, usado pelo Espírito Santo, não desconhecemos os ardis do inimigo. Que o Teu povo seja um povo sábio para administrar esse tempo pelo qual estamos passando aqui, ainda em Babilônia. Que assim como Daniel e seus 3 amigos passaram por Babilônia e saíram sem marcas terríveis da Babilônia, que nós passemos pelo Egito, passemos pela Babilônia, sempre sentindo a satisfação no Senhor Jesus Cristo.
Em nome de Jesus nós oramos. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, dizemos amém. Graças a Deus.